Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que perdeu seu principal jogador até a Copa do Mundo. Para completar, o Galo entrando na briga por Alexander Barbosa, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que entrou na briga por Alexander Barbosa. O zagueiro argentino, cujo contrato no Botafogo se encerra em dezembro, tem sido especulado por alguns clubes brasileiros. Cheguei a contar para vocês que a chance de o São Paulo contratar na metade do ano é praticamente zero. Já no fim do ano, aí pode existir uma possibilidade. O Vasco é outro clube que monitora a chance de contratar o Barbosa de graça para 2027. E é nesse contexto que nos últimos dias representantes do Atlético entraram em contato com o staff do zagueiro. O Barbosa tinha tratativas avançadas para renovar o contrato com o Botafogo no primeiro trimestre desse ano, mas a coisa deu uma bela esfriada. Recentemente o staff do Barbosa afirmou que só aceita renovar o contrato se Alessandro Brito continuar como homem forte do departamento de futebol. Há uma série de quedas de braço e mudanças no Botafogo com direito à crise financeira, enfim, um verdadeiro caos. A gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. O que está se desenhando é que, em caso de não renovação do contrato, a partir de julho, Barbosa vai estar livre para assinar um pré-contrato e se mudar para o clube onde bem entender. Jogador interessante, de boa estatura, vai bem no jogo aéreo, vai bem no confronto 1 contra 1. Seria, acho que, reforço para todos esses clubes que eu citei. Só para arrematar, em relação ao Clube Atlético Mineiro, reforços só podem ser contratados a partir de 20 de julho, quando a janela de inscrições reabre por aqui. E o São Paulo perdeu seu principal jogador até a Copa do Mundo. Marcos Antônio sofreu uma lesão muscular e vai precisar de 4 a 6 semanas de recuperação. Diante desse cenário, dá para imaginar que ele só esteja à disposição do técnico Roger Machado assim que o Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá terminar, se é que o Roger Machado seguirá até lá. Lesão importante sofrida na vitória por 2 a 0 contra o O'Higgins nessa terça-feira. Aí vale a lembrança de que muita gente contestou a escalação de força máxima em um jogo da Sul-Americana depois de o São Paulo já ter vencido a partida de ida contra o Boston River. Roger Machado, pressionado, optou por escalar força máxima e vai ficar sem seu jogador durante 13 partidas. Confrontos contra o Vasco fora, Juventude em casa, Mirassol em casa, Milionários fora, Bahia em casa, O'Higgins fora, Corinthians fora, Juventude fora, Fluminense fora, Milionários em casa, Botafogo em casa, Boston River em casa e Remo fora de casa. Vale a lembrança de que esses 13 jogos por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Sul-Americana. O que você acha desse desfalque? Só mais uma consideração importante, essa é a primeira lesão muscular que o São Paulo sofre na atual temporada. E número extremamente importante para um São Paulo que nos últimos anos sempre liderou as estatísticas de os clubes com mais jogadores machucados. Houve uma série de mudanças no fim do ano passado, de metodologia, equipamentos e também de profissionais. Importante registrar que essas mudanças foram comandadas por Márcio Carlomagno, CEO que acabou sendo demitido logo nas primeiras semanas de Harry Macis como presidente. Qual a chance de o zagueiro Barbosa do Botafogo virar reforço do São Paulo na metade do ano? Essa notícia explodiu como uma bomba nas redes sociais e tem muito torcedor são paulino dando o negócio como certo. O que eu fiz? Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa importante do departamento de futebol tricolor. Essa pessoa admitiu que o São Paulo busca um defensor para a metade do ano, a janela reabre em 20 de julho. E essa busca se dá porque o São Paulo não tem mais o Arboleda, embora a rescisão do contrato não tenha sido assinada, o Arboleda já é dado como carta fora do baralho. Sobre Barbosa, o jogador é bem avaliado no São Paulo, mas o tricolor considera impossível contratá-lo no meio do ano. Isso porque o Barbosa tem vínculo com o Botafogo até dezembro, por lá ele é titular absoluto e mais. É natural que até 20 de julho o Barbosa já tenha completado pelo menos 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de defender outro clube da Série A. O Barbosa já tem 8 jogos na atual edição. Importante registrar que o argentino não renovou seu contrato com o Fogão, as tratativas que estavam avançadas nos primeiros meses do ano foram interrompidas, ninguém sabe ao certo motivo. O que dá é para o São Paulo tentar assinar um pré-contrato com Barbosa agora, a partir de julho, para que ele se torne reforço do São Paulo a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas a ideia do São Paulo é ter alguém para a metade do ano, até para repor a saída do Arboleda. Só para responder a mais 2 dúvidas, não daria para o Arboleda ser trocado pelo Barbosa? Não.
O Arboleda vai ter seu contrato rescindido, embora as negociações com seu empresário estejam complicadas. Ah, mas e a possibilidade de o Ferrarese ser trocado pelo Barbosa? Não faria nenhum sentido para o São Paulo. O Ferrarese é alguém avaliado em 6 milhões de euros. O Barbosa está a pouco mais de 6 meses do fim do contrato. Para o São Paulo seria um péssimo negócio. Diante desse cenário, se for contratado, o Barbosa só deve chegar ao São Paulo em 2027. Só para completar, São Paulo deve usar força máxima na partida contra o O'Rings, time chileno, noite dessa terça-feira, no Morumbi, partida da Sul-Americana. E o fato de usar o time titular só reforça a tese de que o Roger Machado segue precisando de resultados, sob o risco de ser demitido nos próximos dias. E você, gosta do Barbosa? Caberia no São Paulo? Use espaço para comentário e opine, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre mais um climão envolvendo o torcedor do São Paulo e Roger Machado. Mesmo na vitória por 2-0 contra o O'Rings, o técnico tricolor foi vaiado. O primeiro constrangimento da noite se deu durante a divulgação do time que jogaria, quando o sistema de som do Morumbi anunciou Roger Machado como técnico, enormes vaias. São Paulo terminou o primeiro tempo vencendo o O'Rings por 1-0, mas deixando uma péssima impressão, pelo menos nos 15, 20 minutos finais da etapa inicial. E os jogadores foram pro vestiário sob vaias e muitos xingamentos contra o Roger Machado. Segundo tempo voltou com o São Paulo melhor, criando oportunidades e marcando 2-0, mas dá para dizer que definitivamente Roger Machado não parece ser capaz de convencer a torcida de que é boa opção para o time. Só para lembrar que o São Paulo vinha de 2 derrotas seguidas e essa vitória é importante para dar uma acalmada nos ânimos. Até por conta dessa sequência ruim que o Roger adotou uma postura diferente da dos outros clubes brasileiros. Ele não poupou nenhum titular e jogou com força máxima contra um adversário que na teoria não ofereceria tanto perigo. Importante registrar também que Marcos Antônio saiu contundido, não parece ser uma lesão grave, mas deve impedi-lo de atuar contra o Vasco no Campeonato Brasileiro fim de semana em São Januário. 2 assistências para o Caleri na partida, primeiro gol do Arthur com a camisa tricolor. Ah, já ia esquecendo da principal parte, uma gafe cometida por uma empresa que cuida do LED do São Paulo. Quem já foi ao Morumbi vai lembrar que há uma divisória entre as cativas e as numeradas, e esse espaço é utilizado com imagens e informações via LED. E antes do jogo começar, na divulgação do time, em vez do nome do Roger Machado, no fim da escalação, apareceu a foto e o nome do Crespo, causando uma situação no mínimo chata. As redes sociais repercutiram pra caramba esse episódio. Depois da partida, a empresa que é responsável pelas informações divulgadas por meio desse LED assumiu a responsabilidade e afirmou que o computador que gera essa escalação precisou de atualização antes da partida. E depois de atualizado, ele acabou por colocar no ar uma escalação antiga que ainda tinha o Crespo como treinador. Não sei se isso convence vocês, mas é mais um ingrediente nesse processo de fritura gigante pelo qual passa o técnico Roger Machado. Fala, turma, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente dele aí, do maior clube do mundo. Falamos do São Paulo. Então peço humildemente para você, nesta quinta-feira, agitada demais, para você agitar o nosso comentário aí com muita informação do São Paulo. Então, para não perder nada, peço humildemente seu like. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!